Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero acolher os nossos irmãos padres, diáconos, toda a equipe do PHN, louvar a Deus pela canção nova. Vamos aplaudir a canção nova, que é uma bênção de Deus na nossa vida. Você que está vindo para a Cachoeira, traga um agasalho. Aqui o clima está um pouco frio, esquenta. Já quero dizer o seguinte, que tem aqui no altar é água, viu? E se o Padre Bruno tossir, eu vou beber um pouquinho de água, porque a gente está com a voz meia desgastada, é muita missão, e a água faz bem a nossa voz. Então quando se vier a tossir, eu for beber água, não se assusta não, uma aguinha faz bem à saúde, tá bom? Tá bom? A igreja hoje celebra um santo da igreja, a Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. E quando nessa manhã de quarta-feira, rezando por esta missa, preparando o momento da partilha para estar com vocês, eu trouxe uma frase de Santa Paulina muito interessante, que ela diz assim, e eu vejo que tudo é providência de Deus, a providência de Deus que rege todas as coisas da nossa vida. Aqui na Canção Nova nós buscamos estar atento aos sinais, aos detalhes. Inclusive não teria liturgia melhor para iniciar o PHN que não fosse essa. Mas olha o que ela trouxe para nós de exemplo. Ela traz uma frase dizendo o seguinte: nunca, jamais desanimes, embora venham ventos contrários. Nunca e jamais podemos desanimar, mesmo que venha ventos contrários. Podemos dizer que quem vive o PHN luta diariamente, não pode desanimar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: lutar sempre, desistir jamais, desânimo não, vai embora. Tem alguém desanimado aqui? A primeira coisa que quero trazer é essa frase da santa, o qual celebramos. Aí nós vimos a beleza do evangelho, que termina dizendo para todos nós: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está? O reino dos céus está o quê? Diante dessa certeza, como não louvar a Deus por essas três palavras que vocês ouvirão ao decorrer de todo este encontro: salvação, esperança e júbilo. Vamos aplaudir essa certeza de Deus. O reino dos céus está próximo, e é preciso que nós tenhamos em nosso coração, em nossa vida, em nossa entrega, este desejo diário de proclamar salvação para todos os povos, esperança para todas as nações e júbilo. A Ele a honra, a glória, o louvor. Nós estamos no ano jubilar, ano da esperança. Bendito seja Deus. E quando eu digo que nada é coincidência, tudo é providência, nesta 14ª semana do tempo comum, quando eu rezava essa palavra e vinha a primeira leitura, meu coração se encheu de júbilo, porque a primeira leitura hoje deixa claro a história de José do Egito. Um homem que foi, dentro da história, um homem fiel. E como nós precisamos, diante do reino dos céus, que está próximo, sendo anunciadores da salvação para todos, a esperança para todos, como nós precisamos ser fiel a Deus. Fidelidade. Se sou fiel no pouco, Deus confia mais.
E quando eu rezava, me preparando, me vinha isso, né? José, amado pelo pai, odiado pelos irmãos, mas o homem que foi justo, vendido como escravo, exaltado como governador do Egito e provedor dos povos. Eu quero trazer 7 realidades de José, para que a gente traga para a nossa vida. No tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos padres, tempos difíceis. Os tempos não são fáceis, mas também um tempo onde o leão está rugindo. Não é à toa que nós temos a graça deste tempo, da esperança, um Papa com nome Leão. Vamos aplaudir essa graça de Deus. Não é à toa, o leão está rugindo. E o que cabe a nós é fazermos a nossa parte. O que cabe a nós é sermos fiéis. Mesmo, e repito, o que disse Santa Paulina: nunca, jamais desanimes, embora venham ventos contrários. Quem foi José? Em primeiro lugar, um sonhador. Você que é jovem, família, pai, mãe, não deixe de sonhar. Eu creio num Deus que sonha os meus sonhos e que as suas promessas vão se cumprir. Mas sonhar com os pés no chão. José foi um sonhador. Até os 17 anos viveu com seu pai entre os seus irmãos. Teve sonhos proféticos, grandiosos. Eram sonhos grandiosos, apontavam sempre a sua honrosa posição como governador do Egito, mas um homem que não deixou de sonhar até os 17 anos. Sonhar não é pecado, viu? Sonhar não é pecado, mas eu preciso fazer a minha parte, porque tem gente que sonha e fica esperando que caia do céu. Adianta? Eu sonho com a casa própria, eu sonho com isso, eu sonho com aquilo. Eu sei que está difícil, os tempos não são fáceis, a nossa vida financeira é um desafio, os estudos são desafios, mas nós temos que sonhar e fazer a nossa parte. Mas até os 17 anos, José foi um sonhador, fiel a Deus. Depois o José passou a ser um escravo. Aos 17 anos, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, por uma caravana de ismaelitas que estava rumo ao Egito. De sonhador, passou a ser escravo. Quantas coisas não deve ter passado na cabeça daquela criança, daquele jovem, 17 anos. Logo em seguida, como escravo, se tornando um prisioneiro. José, no auge de sua honrosa posição, depois que foi solto, como mordomo na casa de Potifar, foi acusado por uma mulher. E aí viveu um outro processo, sendo preso, aprisionado, e mesmo diante de todas as investidas, ele não arredou o pé, ele foi fiel, ele permaneceu firme. Ela que o acusou diante da sexualidade, mas ele permaneceu firme, ele não deu brecha, mesmo vivendo numa prisão. Depois de tudo que ele viveu, de 17 aos 30 anos, José viveu uma espécie, realmente como se fosse uma grande gangorra lá no Egito, de escravo, mordomo, de mordomo acusado, de acusado a prisioneiro. Depois, aos 30 anos, José se tornou governador. Deus honra a nossa fé. Olha o que José, a trajetória de José, o que ele foi vivendo aos 30 anos, se tornou governador. Por interpretar os sonhos do faraó, foi nomeado governador de toda a terra do Egito e recebeu poder e autoridade para colocar em curso o plano de Deus. Deus se utilizou. Mesmo que José passou por tudo o que passou, e quantas coisas nós passamos. Quem já passou por tribulação, levanta a mão e diga eu. Virgem Maria, você passou pouco, graças a Deus, viu? Quem passou por tribulação, levanta a mão e diga eu. Todos nós passamos. Mas quando nós temos os nossos olhos fixos no Senhor, nós não deixamos que nada tire a nossa paz. José foi fiel ao Senhor. Ele foi provedor da sua família. Ele viveu realmente essa graça. Aos 39 anos, José mandou chamar seu pai, toda a sua família, e olha, os seus que tinham vendido.
Os que tinham vendido José, José mandou chamar toda a sua família e, em vez de vingar-se dos seus irmãos, perdoou, cuidou deles e de todas as suas famílias ao redor, dando o melhor da terra do Egito. Com certeza José nos ensina que nós não podemos pagar o mal com o mal. O mal se paga com o bem. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: sempre fazer o bem, sem olhar a quem. Eu não sei o que você vive. Eu não sei quais são as suas expectativas para esse PHN. O cristianismo não vive de marketing, vive de entrega, de atração. E eu tenho certeza absoluta que o que te fez vir à Canção Nova neste final de semana não foram as comunicações, não foram as chamadas, mas é aquilo que nós buscamos trazer com a nossa vida. O cristianismo cresce por atração, e nós temos essa grande missão neste mundo: mostrar quem é o Senhor da nossa vida, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, trazendo todas as experiências, sim, vividas. Tribulações passamos, mas a igreja nos pede hoje, através da santa que celebramos, não podemos desanimar. Um dia foi José, hoje sou eu e você. José foi um homem de fé. Aos 110 anos José morreu. Olha para aí, quanta coisa José viveu, meu Deus do céu. Quem quer viver até 110 anos aqui? Eu vi uns aí já que estão beirando, viu? Eu vi uns dois aí, Pentecostes, estão chegando aos 110 já. Nós não sabemos o dia nem a hora, sabemos? Mas uma certeza eu tenho dentro do meu coração: é preciso viver todo dia como se fosse o último dia da nossa vida. José morreu aos 110 anos, mas antes de fechar os seus olhos, ele abriu para o futuro e profetizou o que está lá em Êxodo. José teve um olhar visionário, olhou além. Atenção, jovem PHN, você não veio para mais um PHN, você não veio para ser contagem de números. Nós não nos preocupamos com contabilidades numéricas. Queremos que seja o maior de todos, sim. Queremos expressões grandiosas, sim, para que Ele cresça e nós possamos diminuir. Mas nós estamos aqui neste ano da esperança para gritar para o mundo que a Igreja Católica está viva e vive no poder de Jesus Cristo. Aplauda essa certeza. Um dia o Senhor escolheu 12, e quando você viu no Evangelho, foi dando o nome de cada um deles. Eu posso terminar dizendo: hoje Jesus não escolhe apenas 12, escolhe todos nós, para assumirmos a nossa missão, de levarmos com alegria o que cremos, o que professamos. Chega de católico de BGE. É tempo de nós levantarmos sim a bandeira da fidelidade, da perseverança, da busca do Senhor diariamente. Eu falo mais uma vez, as 3 palavras não são palavras soltas ao vento. Quando no coração do Peter veio toda a expressão deste acampamento, que traz uma águia. Eu até dizia para o Peter que esses 2 finais de semana nós estamos literalmente dentro do Evangelho, né? Porque nós sabemos que cada Evangelho tem a águia, tem o leão, tem o touro e... então são os animais que estão ali, né? Mas quando eu vi a águia, eu disse: eita, Peter, o PHN e o Livrar-me do Mal está na graça. Porque esse final de semana é a águia, o próximo final de semana é o leão. Estamos na graça. Mas o que Deus quer trazer com essas 3 palavras: salvação, esperança e júbilo. Meus irmãos, é mais do que nunca tempo de nós levantarmos a nossa voz e com a nossa vida, mesmo com todas as situações difíceis, palpáveis, diante de um tempo onde cada vez mais tem entrado culturas, pensamentos, ideologias, existe um grande movimento contra, mas eu não me preocupo com o barulho dos maus.
O que me angustia é o silêncio dos bons. E é preciso que despertem em nós, não porque somos melhores, nenhum de nós aqui tem por excelência um carimbo de ISO 9000 e alguma coisa. Não, temos as nossas limitações. Somos fracos, somos limitados, mas sabemos quem é Jesus na nossa vida. É tempo de assumir para o mundo salvação só em Jesus. A nossa esperança tem nome, é o Senhor. A glória, o júbilo a Ele, o louvor a Ele. E contagiar este mundo com a nossa vida, mostrando que vale a pena ser de Deus, que vale a pena ser feliz, não tendo medo de se desgastar. O cansaço bate à nossa porta. Meus irmãos, eu quero fazer um pedido humildemente hoje, pelo amor de Deus. Rezem pelos padres. Deixem de ser juízes e reclamar. Vocês reclamam muito. Vocês não sabem o peso que vocês colocam muitas vezes em nossas vidas. Quantas lutas travamos. Quem acha que é fácil, vem para o nosso lugar. Temos lutado para ser do Senhor. Temos falhas, temos. Mas qual é a alegria do nosso coração quando nós deixamos as nossas casas, os nossos lares? É proclamar que Jesus é o Senhor. Nem sempre somos a perfeição que vocês esperam. Mas não podemos mais admitir padres cometendo suicídio, padres morrendo no silêncio do seu coração pelos julgamentos. Porque eu vou falar, viu, ser padre no tempo de hoje é um desafio, porque vocês são exigentes. Se o padre fala muito, você reclama. Se o padre fala pouco, fala, ele não sabe falar nada. Se o padre canta, quer ser cantor. Se não canta, eita, esse é desafinado. É assim ou não é, irmãos? Gente do céu, é uma luta. Vou dizer uma coisa para vocês, com certeza muitos aqui são bem mais velhos que eu. Esse ano eu só faço 18 anos de padre. Então eu já vou tirar minha carteira, não mais de motorista, vou tirar minha carteira de avião, porque de motorista eu já tenho. Vou fazer 18 anos de padre e eu tenho vivido uma experiência. Eu não estou mais preocupado com o que falam de mim. A minha preocupação é o que Deus sabe de mim. Isso é o fundamental. Sigam adiante, vamos à frente. E por que eu estou tomando a liberdade para dizer? Porque proclamar a salvação, a esperança e o júbilo está dentro desse contexto tudo que nós vivemos. Porque nós somos igreja. Ei, a gente vai deixar estar falando mal da nossa casa? Não. Nós temos que falar o quê? Contagiar, falar bem, levar a boa nova. Ah, padre, mas isso e aquilo. Meu irmão, Deus é fiel e cumprirá sua promessa. Não olha na humanidade de ninguém. Porque se você ouviu bem a liturgia de hoje, e é interessante que o Evangelho termina dizendo o seguinte: depois que Jesus anunciou os seus, Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas. Ou seja, naquele tempo já tinham o que? Ovelhas perdidas. E quantas ovelhas perdidas? E quantas vezes eu e você somos essa ovelha perdida? Porque muitas vezes a gente se coloca no meio das 99 e esquece que muitas vezes nós somos aquela ovelha que se perdeu. E quem sou eu? E quem é você para apontar? Não. A nossa missão é proclamar a salvação, é viver na esperança e ter o júbilo no coração de sermos totalmente de Deus. Eu quero pedir nesse PHN 2025, e ouso com muita tranquilidade, desses meus 25 anos de chamado, eu nem sei quantas vezes eu já falei do meu chamado. Esse ano é um ano jubilar, eu não tenho como, vibra dentro de mim. Porque há 25 anos atrás, eu tinha cabelo e cabelo preto. Eu era jovem como vocês. Eu nunca pensei em ser padre. Meus irmãos da Paraíba aqui conhecem bem a minha história. Inclusive tem um que está na atuação da cidade de Mataraca, né, padre? Se tu escutar meus pecados passados lá, já está tudo perdoado, viu? Quem vive de passado é museu. Mas quantas coisas eu vivi, quantas coisas eu pensei, quantas coisas eu sonhei. E lá no dia 1º de maio de 2000, no meio daquela multidão, o padre Jonas falou: eu fui para rezar para a minha campanha. Eu já falei isso para vocês. Quem conhece o meu testemunho, levante a mão.
Oh, que bom, muita gente não conhece, glória a Deus. Eu era candidato a vereador. Bruno Costa 2000, juventude e responsabilidade. E eu sonhava em ser presidente do Brasil. Oh, sangue de Jesus tem poder. Mas fui para Gravatá, Pernambuco, missão da Canção Nova, aonde o padre que foi recém-ordenado agora, padre Rafael Vitor, é padre responsável de missão. Fui para rezar para minha campanha. E no meio daquela multidão, como hoje aqui, o padre Jonas falou, nós estamos num ano profético. Era o ano 2000. E quem tem um pouquinho mais de idade, lembra que o ano 2000 falava que o mundo ia acabar. Lembra disso? Gente, eu só rezava assim, não, Jesus, não acaba não. Eu quero ser candidato, eu quero ganhar. O mundo vai acabar. E o padre Jonas pregava. Que profeta, padre Jonas Abib. Vamos aplaudir esse homem de Deus. Que profeta. E o padre Jonas disse, estão dizendo que o mundo vai acabar. Mas não. Esse ano é um ano jubilar. É um ano de graça. Conversões acontecerão. Milagres acontecerão. Vocações serão suscitadas. E aí no meio daquela multidão o padre Jonas falou, tem um jovem no nosso meio que está sentindo um grande chamado. É uma mudança total em sua vida. Em nome de Jesus, fique em pé. Gente, eu não me canso de repetir, porque essa não é uma história com H minúsculo. Essa é a minha história. E sabe por que eu falo? Porque eu creio no poder de Deus na minha vida e o que Ele faz na tua vida. E quando eu levantei no meio daquela multidão que não tinha ninguém em pé, ergui os meus olhos e disse, meu Deus, sou eu, me lasquei. Eu não tinha ciência de tudo. Eu me entreguei nas mãos do Senhor porque eu ouvi. E aquilo que aconteceu lá no 1º de maio de 2000 ecoa até hoje dentro do meu coração. Por isso que eu não me acostumo de falar. Porque toda vez que eu lembro daquele chamado, vem dentro de mim o desejo de não parar nas limitações, nas calúnias, nas difamações, nas dores que muitas vezes batem em nossa porta, porque eu sei que foi Deus que me chamou. E quando o padre Jonas me chamou e falou, por que você se levantou? Primeiro quando eu me levantei, quem estava do meu lado, meu irmão, familiares, amigos, falaram assim, eita Bruno esperto. Ficou em pé para o padre Jonas ver e chamar ele, porque eu queria que o padre Jonas rezasse para minha campanha. E na hora que eu cheguei no altar, ele perguntou meu nome, eu disse Bruno. E ele falou, por que você se levantou? Eu olhei para o padre e disse, eu era candidato a vereador. Mas o Bruno Costa 2000 que eu tanto sonhei, acabou de acontecer. Minha eleição não é para a terra, minha eleição é para o céu. Política eu não sou mais, eu quero ser padre. 25 anos se passam. E eu posso dizer com alegria, 25 anos de certeza em fazer a vontade de Deus. Difícil, desafiante. Tem hora que o medo bate a nossa porta, mas me perdoe esse batalhão de sacerdotes. E é um desafio pregar na frente de vocês todos, viu? Padre Evandro, meu irmão de casa, me perdoe, mas eu precisei isso. Se existe um padre bonito, feliz e realizado, sou eu, viu? Graças a Deus. É plenamente feliz quem realiza a sua vocação. PHN 2025. É preciso que nós despertemos isso para todos. Salvação para todos. Há ainda tempo. Não vamos perder tempo com o tempo que Deus tem nos dado. Vamos levar ao coração do povo a esperança. No mundo de tanto desespero, onde pessoas dizem que não tem jeito. Tem jeito sim. Porque para Deus tudo é possível. Esse PHN será um divisor de águas se você não é nem de Deus, porque não depende dele. Ele quer o melhor, ele tem o melhor, mas é preciso que você tome a decisão de vencer todo o mal, deixar o que era velho para o lado e começar realmente com alegria, levando a tantos corações o desejo de salvação, a esperança renovada e o júbilo no coração. Esse PHN sim vai mudar a sua vida, porque eu tenho certeza que você veio aqui
para fazer um novo na sua história. Um dia foi José que buscou a fidelidade. Um dia foram os 12 discípulos que foram enviados. Hoje sou eu, Padre Bruno, e você, que temos uma missão, neste ano jubilar da esperança, proclamar para o mundo que Jesus é o Senhor da nossa vida e ter a certeza que com Ele somos mais que vencedores. Fica de pé, igreja, fica de pé, povo de Deus, fica de pé, ministério de música, e repete comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, eu vos peço nesta hora, toda graça e fé, coragem e esperança, em anunciar para o mundo, salvação, esperança e júbilo. Eu não quero, Senhor, deixar que o desespero bata a minha porta. Eu renuncio a todo mal. Eu quero ser, Jesus, na vida dos meus, canal de bênção, apontando a salvação. E eu sei, Jesus, que a minha salvação está no teu nome, Senhor. Jesus, que é o meu Salvador, e que me livra de todo mal. Ajuda-me, Senhor, a viver o PHN. E mais do que uma bandeira, é levantar com a minha vida. Por hoje eu não posso pecar. Eu vou lutar. Eu vou ser fiel. Até o fim. E quando o fim chegar, alegrarei meu coração. Porque o fim, para quem acredita, é o começo. É a vida eterna. E é para lá que eu vou morar. Aplauda essa certeza. Pode cantar, Peter. Vamos cantar isso rezando com a nossa vida, com a nossa história. Cantemos todos juntos. Não dá. Pega seus braços, canção nova. Mais pra voltar, mais pra negar. O mar é Deus, e o barco sou eu. e o vento forte PHN, que me leva pra frente. É o amor de Deus. Ergue teus braços erguidos. Não dá. Canta isso, igreja, mais pra negar. O mar é Deus, E o barco e o vento forte, que me leva pra frente. É o amor de Deus. E você vai cantar: não dá nem mais pra ver. Canta isso, Pito. Não dá nem mais pra ver. Com esperança, canta isso. Nem mais pra ver. o porto que era seguro. Quem vive no Senhor vive impulsionado. E eu sou impulsionado. Impulsionado, canta, igreja. A desbravar um novo mundo. Ergue teus braços. Canta isso, juventude. Não dá. Mais pra negar. O mar é Deus, E o barco sou eu. e o vento forte, que me leva pra frente. é pra quem PHN. É o amor de Braços erguidos, eu quero ouvir você. Não dá, não. Canta forte, igreja. Igreja viva. Mas o mar é Deus. O mar é Deus. E o vento forte. E o vento forte que me leva pra frente. Que me leva. É o amor de Deus. Canta, igreja, isso é o amor. É o amor
Eu convido você a olhar para os padres e canta para os padres. Não dá, não dá. Canta para os irmãos sacerdotes, mas para voltar, mas para negar. O mar é Deus, igreja, canta isso. O mar é Deus, e o barco sou eu. E o vento forte, que me leva pra frente, que me leva pra frente. É o amor de Deus, canta a canção nova, é o amor, é o amor. Pra terminar, todo o PHN canta, pra o mundo ouvir, não dá. E eu termino dizendo isso. Um dia foi José, outro dia foi os 12 escolhidos, hoje é você. E a nossa missão é essa: ide pelo mundo e anunciai a todos: o reino de Deus está próximo. 3 palavras: salvação, esperança e júbilo. Quais são as palavras? Para quem está aqui está maravilhoso, mas para quem está em casa não ouviu. Vamos chegar ao além fronteiras, vamos chegar nos países vizinhos, vamos ultrapassar o Atlântico. Então, quais são as 3 palavras? Aguenta firme, meu filho. Vamos proclamar isso com alegria. Pode aplaudir Jesus, pode aplaudir o Senhor. Termina cantando. Não dá mais para negar. Cantemos. Não dá. Pra terminar, só